delegado de polícia, Dr. Carlos Henrique, em uma entrevista para a imprensa na tarde desta segunda-feira, ele falou sobre o caso do menino de 6 anos de idade, o Maicon, que acabou falecendo no hospital aqui de Juara, em que as pessoas saíram em redes sociais denegrindo a imagem do hospital e também falando muitas coisas sobre o atendimento, onde, segundo o delegado de polícia, não condiz com a verdade. De fato, a Polícia Civil tomou conhecimento, mais especificamente por esse delegado que vos fala. Nós fomos acionados por algumas lideranças locais, vereadores e outras pessoas da sociedade comunicando esse lamentável fato, esse triste fato. Especificamente até conheci esse garoto, né, de um rápido encontro que mantive com ele próximo da residência dele. E fiquei surpreso, né, com a notícia desagradável da morte dele. Mas as informações que chegaram para a Polícia Civil absolutamente foram de que havia ocorrido qualquer crime, ou qualquer indicativo de crime contra essa pessoa. De maneira que as notícias que foram ventiladas eram no sentido de que ele teria sofrido uma queda na residência dele e que, em decorrência dessa queda, teria estado no hospital municipal, onde foi atendido por alguns profissionais médicos, mas infelizmente houve uma evolução negativa no quadro de saúde dele, houve uma infecção generalizada e esse quadro clínico, então, rapidamente evoluiu para a morte. Infelizmente, né, essas situações elas acontecem em ambiente hospitalar, não é uma nem duas pessoas que morrem em decorrência de infecção generalizada, infecção hospitalar. E o médico atestando essa situação, a Polícia Civil tomando conhecimento de um fato desse, por si só não tem o condão de autorizar a autoridade policial a abrir uma investigação para apurar a causa-morte. Não, é ao contrário. Se o médico, então, identificar que houve qualquer indicativo ou possibilidade dessa morte ter uma origem criminosa, aí sim, comunica a Polícia Civil e nós instauramos a investigação para apurar o fato. Mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, ou melhor dizendo, todas as mortes que acontecem, a grande maioria das mortes que acontecem no ambiente hospitalar não são investigadas pela Polícia Civil, a não ser aquelas que têm um indicativo de crime, como pessoas que são feridas por disparos de arma de fogo, golpes de arma branca, ou que se envolvem num ou outro procedimento, e até mesmo nos acidentes de trânsito, que muitas das vezes, ainda que culposos, são eleitos, né, para o nosso legislador como fato criminoso. Nessas situações, a Polícia Civil é acionada e o procedimento investigativo acontece. Mas no caso específico desta criança, não. O indicativo que nós tivemos, a notícia que nós tivemos, é que realmente foi um acidente na própria residência e que, em decorrência desse acidente, ele teria evoluído por um quadro infeccioso que rapidamente, né, resultou na morte dele. Essas situações, apesar de lamentáveis, acontecem, né? A morte é um fato natural da vida, nesse caso específico é o que nos parece, e não podemos, né, lançar mão de um julgamento sumário e preliminar de que foi crime ou que houve qualquer tipo de negligência médica. Houve a ventilação e notícias colocadas em redes sociais por algumas pessoas da sociedade criticando o ambiente hospitalar e alguns profissionais a respeito. E ao que sabemos, né, o chefe do executivo, nosso prefeito eleito, que assumiu o cargo há pouco mais de 30 dias, já determinou uma investigação administrativa para verificar o fato. Se, em decorrência dessa investigação, houver a notícia de que algum tipo de crime foi cometido, ainda que culposo, então, por força da legalidade, essa comissão deverá comunicar os órgãos da perquisição penal, notadamente a Polícia Judiciária Civil, e nós, tomando conhecimento dessa possibilidade, então determinaremos a abertura de uma investigação formal para apurar o possível ilícito. Mas é bom que se diga que até o presente momento não houve nenhum indicativo de ocorrência de crime relacionada à morte deste infante. Algumas pessoas questionaram o trabalho médico. Elas podem ser penalizadas ou não? Como que fica essa situação? A revolta social, quando acontece esse tipo de situação, principalmente envolvendo criança, ou a morte de uma criança, é quase que natural, né? As críticas às instituições públicas, elas são toleráveis por parte não só das instituições, como da sociedade. Especificamente, né, algumas pessoas criticaram um ou outro atendimento no hospital municipal, mas nós não podemos generalizar.
é uma instituição séria, o nosso hospital municipal. Ele atendeu inúmeras pessoas, né, desde quando existe, né? Muitas pessoas tiveram suas vidas salvas, inclusive, por aquele corpo médico, aquele corpo de policiais. E se, de repente, um ou outro policial não dispensou a atenção adequada ou a cortesia adequada no outro atendimento, não é por isso que nós precisamos generalizar todos os profissionais que lá trabalham. Não, absolutamente. Nós temos excelentes profissionais que lá trabalham, médicos, enfermeiros, técnicos e outros tantos profissionais da saúde que no dia a dia desenvolvem com extremo profissionalismo a sua função. A essas pessoas, a nossa saudação, o nosso agradecimento, inclusive. Se um ou outro atendimento, né, foi mal feito ou mal sucedido, essa pessoa ela tem o direito de procurar os órgãos de correição, né, municipal, que é a prefeitura municipal, ou até mesmo registrar o fato por meio de um boletim de ocorrência, para que a polícia, se verificando que houve um crime, apure. Agora é bom que se diga, né, que aqueles servidores que estão lá são servidores públicos, né, e qualquer injúria, qualquer ato áspero, prolatado contra esses servidores pode ser entendido como crimes de desacato, de ameaça, né, de resistência, inclusive em algumas situações específicas. E nessas situações, a vítima não é especificamente aquele servidor, e sim a administração pública que os mantém lá. Então, o delegado de polícia, tomando conhecimento que um servidor público tenha sido injuriado, tenha sido desacatado, tem o dever de apurar essa conduta. E a pessoa que lançou mão desse expediente, ou quis fazer justiça pelas próprias mãos, sem comunicar ao órgão competente para apuração, injuriando aquele servidor público, responde sim criminalmente por esse fato e poderá ser penalizado, responsabilizado. Nós temos a notícia de que um cidadão, inclusive, por meio de áudios, teria ameaçado um servidor público, dizendo que se não encontrasse determinado atendimento, ou procuraria ou eu encontraria, o que é uma ameaça séria. Segundo o nosso entendimento, constitui um verdadeiro crime de ameaça, e já estamos determinando ações, diligências para apurar essa conduta, porque não é possível que na atual fase da sociedade que nós nos encontramos, em que existe todo um ordenamento posto, todas as instituições, cidadãos lancem mão, né, de violência contra qualquer pessoa, muito menos contra servidores públicos que diuturnamente trabalham em prol da sociedade, principalmente em ambientes hospitalares que merecem todo o nosso apoio, merecem todo o nosso respeito. A questão de rede social, doutor, que realmente é o que pegou mais aí, né? A pessoa pode ser responsabilizada, né? Criminalmente. Sim, exatamente. Como dito, né, toda injúria prolatada contra uma instituição, de maneira geral, não tem o condão, né, de criticar. Nós temos inúmeras críticas ao governo federal, estadual, municipal, corpos legislativos e até instituições do judiciário, instituições policiais. Isso é admissível, né, é tolerável e faz parte, digamos assim, do jogo democrático social. Mas a individualização de um fato específico, de uma pessoa específica, e uma crítica acirrada, sumária, sem fundamento investigativo, sem fundamento de legalidade, pode constituir um fato criminoso, e a Polícia Civil, tomando conhecimento dessas ocorrências, deverá sim determinar a abertura de um procedimento policial para investigar o fato. O prefeito municipal usou as redes sociais através de um colega de imprensa para dizer que estaria acionando com boletim de ocorrência algumas pessoas. Isso foi feito, não feito? Como que está, doutor? Nós tivemos uma reunião com o chefe do executivo, né, explicamos o nosso entendimento a ele, e ele determinou então que aqueles servidores que foram ameaçados, né, porque é um crime de ação pública condicionada à representação, e que desejem representar contra as pessoas que os ameaçaram, que procurem a delegacia de polícia. Com relação aos fatos entendidos como desacato praticado contra aos servidores públicos, principalmente do Hospital Municipal, nós, por ser de ação pública incondicionada, já determinamos a abertura de procedimentos investigativos contra as pessoas que os cometeram.